Noite, minha gente. Boa noite! Tudo certo, suave por aí? Da hora. Aqui no Sarau tem uma. Lá no bar, né? Dizem que foi eu que comecei, mas eu não sei se foi eu. Quando alguém fala um boa noite lá, mano, aí o bar inteiro fala bem alto: boa noite! E dá mó susto nas pessoas que não conhecem como que funciona o Sarau. E quem participa pela primeira vez ganha uma carteira. Então você ganha sua carteira sustentável do Sarau Segunda Negra aqui, ó. Oh, obrigada demais. Depois eu te Obrigada de envio aí, verdade. põe no correio e te mando aí a carteirinha do Sarau Segunda Negra. Obrigada mesmo. E Ó, a já gente comecei faz, ganhando já. e a gente faz também nosso grito de guerra. Quem entra pela primeira vez na live faz o grito de guerra do Sarau, que é fácil. Eu vou falar Jaraguá, você repete Guarani, Taipa, Guarani, Sarau Segunda Negra, Guarani e Soró, firmeza permanente. Lembra? Eu Dá não para fazer? consegui ouvir o final, mano. Deu uma cortada. O último é Soró, firmeza permanente. Firmeza permanente. É o último. Quando eu falar Soró, firmeza permanente. Jaraguá, Demorou. Guarani, Taipas, Guarani, Sarau Segunda Negra, Guarani, Soró, firmeza permanente. Jaraguá é, Guarani. Taipas é, Guarani. Sarau Segunda Negra, Firmeza permanente. Soró, Ai, firmeza permanente. Foi mal. tá certo. Não, mas Soró e Sarau, tudo é firmeza permanente. E firmeza permanente, o Soró fez sua passagem o ano passado e é um cara espetacular, assim, de fomentar a cultura no bairro aqui. Ele é Pode uma das crer. nossas referências, ele é do Quilombac, fundador do Quilombac e tal. E ele, essa frase firmeza permanente é referente à luta dos queixadas, que fizeram uma greve aqui em Perus, aqui do lado, uma greve de 7 anos, mano, de resistência. E Caralho. a frase deles é firmeza permanente e sem violência, tá ligado? Trabalhando mais com a inteligência, seguindo Gandhi, Martin Luther King, a referência deles. E é uma história que querem ocultar, mas o território, a gente, em cada evento e tudo que a gente faz, a gente procura falar, porque essa luta aí tem que ser lembrada sempre, né? A luta dos queixadas, a luta dos povos indígenas, os guaranis, que é bem antes dos queixadas e tal, tem um quilombo da parada. A gente costuma dizer que o território noroeste é o território de luta aqui, e tem muita história mesmo para a gente contar. E aí Da você hora está no circuito demais. clandestino, Jaraguá e Guarani, que vou te falar um pouquinho da história do circuito, que começou em 2017, porque aqui, como é um coletivo de bandas, tem a minha banda Indaís, tem a banda Alacumarra, várias bandas underground que não tem espaço para tocar, porque os caras querem tocar cover. E a gente não quer tocar cover, não quer tocar nosso som. Aí a gente decidiu criar o nosso circuito dentro do território, nos lugares que deixavam a gente tocar. E aí a gente criou o circuito clandestino porque a gente tocava no Fofão Rock Bar, Casa da Árvore, Casarão Arte Livre, Quilombac, nesses lugares, e fazia a nossa turnê, né? A turnê underground, chamava bandas de fora e tal. Em 2018 a gente conseguiu amarrar o circuito com os indígenas, que foi muito importante para a gente. A gente fez o primeiro agosto indígena no Casarão Arte Livre. Em 2019 a gente conseguiu fazer o circuito clandestino sem grana, em 14 etapas no território, rodando com exposição de artes plásticas, roda de conversa, misturando a favela e a aldeia, tá ligado? A favela colando na aldeia e a aldeia colando na favela para trocar ideia e quebrar os estereótipos da parada, que é o que a nossa luta aqui, né? E a gente conseguiu realizar um sonho nosso que foi finalizar o circuito clandestino dentro da aldeia de Purã, lá no Jaraguá e dando continuidade, porque o que a gente está fazendo não está descobrindo nada. A gente é reflexo de lutas anteriores. O movimento punk da década de 90, eles faziam eventos beneficentes nas aldeias, o Atitude Punk. E a gente tem eles como referência. Então a gente sente que está dando continuidade à luta que eles começaram lá atrás e tantos outros. Então a gente é reflexo de lutas que passaram. A gente não está inventando nada, estamos dando continuidade aqui e fortalecendo o nosso povo originário do nosso lugar de fala, né? Do jeito que a gente não pode falar por eles, eles não precisam de representação nenhuma, se representam muito bem, mas a gente pode andar juntos, sim, com certeza. Então, sem mais Aí. delongas, só te deu um panorama mais ou menos do que é o circuito, do que é. Tem muito mais coisas, né? Mas não dá para ficar falando só dos movimentos aqui,
creio que você vai acompanhar mais depois disso e você vai ver qual que é a cena cultural do território. Eu queria que você se apresentasse aí, mano, pra galera, pra quem não conhece, né? Certo. Bom, antes de mais nada, boa noite para todo mundo. Agradecer pelo espaço, pelo convite. É muito importante, né? Agora, assim, nesse momento de pandemia que a gente não tá, a gente artista independente, não tá conseguindo fazer os trampos na rua, nem um show, nem nenhuma entrevista assim, né? Então é muito importante que esses espaços estejam sendo abertos assim, é muito gratificante, muito obrigada de verdade. Bom, eu sou a Solta MC, eu sou rapper aqui de São Paulo. Eu trabalho de forma independente assim com rap já tem um pouco mais de 9 anos, caminhando para 10 aí. É uma caminhada bem árdua assim, mano, bem dolorida, mas que graças a Deus tem dado frutos assim. Ano passado eu lancei meu disco Ritual, onde eu falo sobre a retomada de ancestralidade na minha família, enfim, e dentro de mim, e é isso, e cá estamos. Ah, massa. Eu quero agradecer todas e todos aí que estão sintonizados. Quem quiser compartilhar a live aí. A gente agradece muito, porque a gente estava trocando ideia sobre isso antes de chamar você. Falou, mano, se ela não aceitar, ela não tem obrigação nenhuma de colar em lugar nenhum. Ela faz o que ela quiser, porque o corre é dela, tá ligado? E você tá cedendo o seu corre para fortalecer o nosso aqui também. Isso pra gente é muito importante. Então a gente agradece de verdade, mano. Ah, mano, É, assim, só pra complementar, a gente falou de caminhada assim, na minha caminhada sempre foi isso, sabe? Foram outros corres complementando e ajudando o meu corre. Então, eu aprendi dessa maneira e eu não vejo uma maneira diferente da gente conseguir construir de fato uma base forte, se não for assim, né, mano? Ajudando um ao outro da forma que a gente pode, principalmente nesse momento, assim. Então, acho que é isso, só agradecer mesmo. pode crer, é isso. Então vamos começar a trocar uma ideia, bater um papo. Mano, eu queria saber como que era solto na infância, tá ligado? Se foi aqui em São Paulo, se estava em outro lugar, como que era nas escolas, se desde pequenininha já ouvia um rap ali, já curtia outros estilos e tal. Como que era a solto lá, criancinha lá, mano, brincando? Mano, a Souto Criancinha não morava aqui na capital de São Paulo, né? A Souto Criancinha foi criada em Itacoaxetuba. Fiquei lá minha infância, dos meus 5 até 10 anos, 11 anos de idade, assim. E aí eu morava com a minha tia e com as minhas primas. E as minhas primas adolescentes, assim, né, mais jovem, ouviam muito rap, muito samba e tal. E aí ouvia-se muito Racionais, muito Dexter, né? Então a primeira vez que eu ouvi assim, eu achei muito forte o jeito que eles falavam, sobre o que eles estavam falando, e eu queria fazer igual, sabe? Eu não tinha, claro, a consciência política e maturidade intelectual para entender de fato tudo que os caras estavam falando, né? Eu era muito pequena, tinha 7 anos, 6 anos de idade. Mas o jeito que eles falavam e a força que eles usavam nas palavras, para mim era muito fortalecedor mesmo, sabe? Eu me sentia forte, eu me sentia grande quando eu ouvia eles cantando e quando eu reproduzia eles cantando, né? Quando eu imitava os caras cantando. E aí, ali na infância, ouvindo rap e tal, e aí com 10 anos, né, eu vim pra capital de São Paulo, mais precisamente por Brás. E aí foi uma mudança muito brusca, assim, né, mano, dentro da minha cabeça. Lá lá em Itaquá, eu morava numa vilinha, na rua sem saída. Todo mundo conhecia todo mundo, tá ligado? Era um contexto de periferia, assim mesmo. E quando eu vim pro Brás, mano, é totalmente diferente a relação aqui, né, mano, na capital de São Paulo. E principalmente no Brás, assim. O Brás é o miolo do miolo de São Paulo, né? Então é uma correria, todo mundo correndo para um lado e para o outro, e um pouco as pessoas se falam, um pouco as pessoas prestam atenção no que você está falando. É, E assim, eu tive que me acostumar a ir para a escola sozinha, por exemplo. Então,
quando eu cheguei aqui, né? Então, eu levava uma caminhada, por exemplo, sei lá, de 15 minutos, 20 minutos até a minha escola. E aí é isso, aprender a caminhar sozinha, assim, mano. Tipo, já rolou uma situação de umas abordagens, tipo, de uns caras falar, eu, sei lá, com 12 anos, vamos comigo ali ver uma coleção de boneca, tal, umas paradas dessas. Só que aí eu sempre fui muito medrosa, né? Não, papo 10 assim. Sempre fui muito medrosa, aí eu saía correndo, mano. E, e aí foi isso, aí fui aprendendo a entender também como funcionava isso, mas foi um processo demorado, assim, e eu confesso que um pouco dolorido, sabe? Porque quando eu cheguei aqui, culturalmente falando, as meninas da minha idade, da escola, elas não ouviam rap, tá ligado? Elas ouviam pop, elas ouviam a Britney Spears, ouvia a Christina Aguilera, ouvia outras coisas. E o jeito que eu já falava muita gíria, porque é isso, né? Quando a gente é criança, a gente só imita o que a gente tá escutando. E aí eu falava gíria e tal, e as meninas não entendiam nada, e eu me sentia num barato assim muito de exclusão mesmo, sabe? E de não conseguir me adaptar dentro da realidade da escola e da realidade das meninas e tal. Mas enfim, fui aprendendo com o tempo. E aí, com 15 anos, assim, mais ou menos, aí eu comecei a conseguir frequentar mais shows de rap, a conhecer mais pessoas que eram envolvidas no meio hip hop e tal. E aí comecei a entender melhor como era tudo isso, como era o movimento, sabe? Mas eu passei numa transformação assim, eu acho. Hoje eu entendo, né, o contexto social do porquê eu passei por essas situações, né? Vide a situação dos meus pais, poxa, eu fui morar com a minha tia porque estava numa situação brava, eu tenho um irmão, não dava para criar os dois, entendeu? E aí, quando a situação melhorou um pouco, eles quiseram me trazer de volta, mas foi uma volta muito brusca, assim, tipo, passei muito tempo lá e aí do nada voltar para cá. Então, essas coisas dentro da minha cabeça, elas ficaram um tempo assim martelando e doendo muito, sabe? Mas assim, eu digo que o hip hop ele me fez enxergar todo esse contexto meu e da minha família, do porquê isso aconteceu, do porquê aquilo estava acontecendo, do porquê que consegui ter. Aliás, não consegui conversar com uma cultura mais pop, assim, já que eu estava acostumada com rap, era mais difícil para mim naquela época, enquanto criança. E várias outras situações, assim, mano. O hip hop, ele me esclareceu muita coisa dentro da cabeça, sabe? Ele me fez enxergar coisas que sozinha eu não conseguia ver, mano. Da hora. E dentro desse contexto, né, que você falou, o machismo que ainda é forte ainda, pode ter tido uma mudança, mas muito pouca, acho que tem que ter muito mais, principalmente dentro do hip hop, da cena, né? Eu lembro que anos 90 também, mano, quem me politizou foi o rap, antes de eu tocar reggae, foi o rap que chegou, que bateu de uma forma que, anos 90 que a gente não tinha perspectiva nenhuma de vida, de nada, e esses que você falou aí também a gente ouvia muito, o produto da rua, vixe, uns grupos que chegava pra gente, chegou uma coletânea na mídia da sociedade, que era uma coletânea, tinha GOG, tinha vários, e aqui a gente ouvia esse CD até furar. E tinha uma mina, mano, nessa coletânea aí, que antigamente a gente ouvia, mas a gente não via a pessoa, não sabia quem era. Então Sim, demorou muito para mim, sabe, para mim ver ela assim, e eu não tive a oportunidade de ser tão fã dela, eu não tive a oportunidade de ver show dela. Quando eu fui ver revistas assim, Rap Brasil, aí já ela faleceu, foi a Dinadi, né, mano? Que é referência total assim, total. eu acho que para todo mundo, principalmente para as minas, né? Porque naquele tempo era pior ainda e ela batia de frente, assim. E em relação a vestimenta, tá ligado? E porque a gente via muito as minas se vestindo igual os homens. E você acha que isso era para, tipo, ser aceita no meio? Porque também se a mina fosse de outro jeito, já ia rolar outra abordagem com ela. E se ela fosse já com a calça larga, já ia ser bem aceita. Se você fez isso também, ou não, você já enfrentou de cara. Como foi isso? Essa relação quando Cara, chegou na cena mesmo, assim.
Quando eu vim pra cá, pra cá, pra São Paulo, né? Pra cidade, eu passava muito mais tempo com o meu pai e meu irmão, né? Eu tinha minha mãe, mas a gente tinha uma relação assim, então eu passava muito mais tempo junto com o meu irmão e com o meu pai. Então, tanto dentro de casa quanto ouvindo coisas, né? Enfim, as minhas referências eram 80% masculinas. As referências femininas que eu tinha era minha mãe, minha tia, mas ainda pareciam referências muito longe. E aí, dentro da minha cabeça, como eu falei, né, da cultura pop e tal, das minas, né? Dentro da minha cabeça, tudo que chegasse próximo a isso, próximo a uma estética pop, tudo que chegasse próximo a isso, dentro do universo feminino, pra mim não servia porque eu achava que era menos, entendeu? Eu tinha a ideia de que aquilo era frágil, de que aquilo era muito fútil, principalmente fútil. Dentro da minha cabeça funcionava, não, essas minas elas são fútil, elas são, né, mano, não quer saber de nada, são burra, porque estão usando uma roupa X ou uma roupa com cor tal e tal. E aí, eu também passando pelo meu processo de puberdade, né, mano? De menina ali, de tudo acontecendo, eu tinha muita vergonha do meu corpo. Também isso. Então eu juntei o útil ao agradável. O que eu falei? Porra, vou usar roupa larga. Eu acho bonito, é a referência que eu tenho, me tapa tudo e vai ser ótimo. E é isso que eu vou usar. E isso também quer dizer que eu não sou tão menina quanto as outras meninas, sabe? Uma parada dessa. E era uma idiotice, assim, uma idiotice que impuseram na gente. Eu acho que esse masculinizar não só masculinizar no que a gente hoje entende o que é masculinizar, porque também o que é masculinizar também é uma coisa que está sendo debatida e a gente precisa, né, pensar nisso também, que a gente vê o mundo de uma forma muito binária, isso é masculino, isso é feminino. Então, acho que também é uma coisa da gente se pensar. E aí eu fazia isso, e dentro das minhas conversas e das minhas ideias, eu tinha essa ideia de me masculinizar porque eu achava que eu ia ser aceita mais rápido, porque eu achava que eu evitaria olhares, sabe? É exatamente isso que você falou, a abordagem comigo seria diferente. Então, nos meus primeiros raps, nas minhas primeiras atitudes, nas minhas primeiras que eu digo assim, dentro, né, de composição, não dentro da cena, mas dentro do movimento. A minha postura era de muita reprodução de machismo, sim, porque eu não tinha entendimento algum sobre o que era e sobre o que não era, entendeu? E sem saber que aquele discurso também me feria diretamente. Mas eu falava, não, eu sou diferente delas. Só que aí, uma pessoa que me ajudou muito na minha caminhada, que é o Júpiter, do Rap Plus Size, viu alguns vídeos meus, né? Viu uma canção minha, que nem tá mais no ar. E aí ele me mandou um texto falando exatamente sobre isso, de como a gente, para se defender, acaba atacando outras mulheres sem entender que em determinado momento homens vão atacar a gente da mesma forma como atacam as mulheres que a gente ataca, porque a gente acha que é melhor, ou enfim, por qualquer coisa que se passa na nossa cabeça. Então, quando eu li esse texto, a minha cabeça deu uma explodida assim, sabe? E aí eu comecei a dar uma olhada para as minhas atitudes, para as minhas ideias, e entender que aquilo fazia total sentido, sabe? Então, hoje, talvez isso não aconteça tanto, mas eu acho claro, assim, na minha época e na época das mulheres que vieram muito antes de mim, isso acontecia muito, com certeza. Só que também tem as mulheres que logo de cara já perceberam isso, que já era para frente do tempo delas, né? E uma dessas mulheres é a Shari. É a Shari que foi presente na construção da São Bento, do movimento hip hop na São Bento, que foi uma das primeiras
mulheres a ver o Racionais acontecendo e participando desse acontecimento, sabe? E ali, cantando sobre a visão dela de mulher negra dentro do movimento e falando sobre isso e se vestindo do jeito que ela queria, achava melhor. Então, essas mulheres visionárias, elas são o nosso ponto de partida e a nossa referência para que hoje, eu cantando rap de roupa larga ou não, mas cantando sobre o que eu estou cantando, é possível por conta dessas mulheres. Por conta da Shari, por conta da Dinadi, por conta da Negrali, por conta da Cris CNJ, sabe? Isso que você Negagiza. falou, Negagiza, isso que você falou sobre a gente não ver, não conhecer o rosto das pessoas é muito real. Eu só fui saber que a Cris era a Cris depois de muito tempo, sabe? Ouvindo o CNJ, mas depois de pegar e ver e saber que a Cris era a Cris. Então, assim, hoje eu consigo entender essa questão melhor do que eu entendia quando eu tinha 15 anos, por conta dessas pessoas que me ajudaram e por entender a caminhada dessas mulheres também, né? Ver sobre o que elas estavam cantando, como estavam cantando, quais eram os posicionamentos delas, antes mesmo da gente pensar nisso. Então, eu atribuo muito isso, esse meu entendimento de hoje, a essas mulheres visionárias que puderam, que fizeram possível que a gente pudesse ter acesso a isso, né, mano? Acesso a cantar rap, sabe? A cantar rap, a cantar, a grafitar, a discotecar. É graças a essas mulheres que tiveram tanta coragem, né? Foda, foda, mano. E bem isso aí mesmo que você falou. Agora a gente vamos trocar uma ideia, entrar mais no tema assim que a gente está trampando aqui, que é o Circuito Clandestino de Araguá e Guarani 2020, né? Ele procura pegar os eventos que já existem, englobar, né? Passar por tema Circuito Clandestino de Araguá e Guarani e criar outros para que não cabe no tema para a gente ir partindo e fazendo o circuito inteiro. E eu vi, mano, essa frase aqui, não sei se é sua, acho que é sua, né? Muito mais que viver só de rap, quero viver de arte. Foi você que Foi. respondeu, acho que Acho é que essa essa é pergunta, de né? uns 4 anos atrás, isso aí. Mas sim, É. fui eu mesmo. E como conciliar, mano, esse pensamento com a causa indígena, mano? Como? Tipo, no meio desse furacão todo, porque se a gente for pensar, entre aspas, assim, fala, mano, se a gente fugir de várias causas aqui, a gente vai partir para um caminho ali até que mais suave e tal, não vai ter tanto atrito, né? E dentro disso, que já é difícil pra caralho se manter numa cena do rap, do reggae, que seja rock, você ter um projeto, como você falou, tá há 10 anos aí na correria, é muito difícil, eu sei que eu tô 11 anos, mano, é uma coisa muito difícil. E como abraçar as causas assim junto, né? Um exemplo, a causa indígena, a esse pensamento de querer viver de arte, de querer fazer o que gosta. Cara, como você falou, é muito difícil, mano. O corre do artista independente, eu posso falar aqui de Brasil, né, mano? É muito difícil. Porque, primeiro, nós não tem dinheiro, mano. Se você é artista independente, mano, você não tem dinheiro, tá ligado? Não tem uma pessoa injetando uma parada. E a gente só vai entender que precisa de dinheiro quando a gente precisa de dinheiro, né? Eu só fui entender que eu precisava pagar um estúdio, que eu precisava pagar uma master, que eu precisava pagar uma mix, mano, que eu precisava de dinheiro para condução, para ir fazer um trampo, Condução. que eu precisava comer nesse trampo, que eu precisava beber água nesse trampo, que eu precisava de dinheiro para isso, quando eu tava com fome e sem dinheiro para ir fazer o trampo, ou quando eu tava com fome no trampo, porque consegui o dinheiro de uma outra forma. Então, assim, é muito difícil ser artista independente no Brasil, primeiro, porque a primeira impressão que é passada para a grande massa é que o artista ele é vagabundo. Já começa por aí. O artista que faz parte dos movimentos de músicas periféricas, então, mais ainda. Então, nisso eu quero falar sobre marginalização do rap, marginalização do funk, que a gente está a gente precisa estar atento a isso, porque estamos caminhando para esse lugar de marginalizar o funk, o que é um erro terrível, assim.
que é o que aconteceu com o samba, por exemplo. E é muito importante que a gente também consiga entender como funciona o rap, o movimento aqui, o hip hop aqui no Brasil, e o hip hop lá onde ele nasceu. Lá a parada, lá nos Estados Unidos, é folclórico, né? Aqui a gente acabou de fazer pouco mais de 40 anos de rap, né? De movimento hip hop no Brasil. E com todo o contexto que a gente tem dentro de Brasil. Então é importante a gente pensar nisso também, né, mano? E, e eu acho que hoje eu já não usaria essa frase, tipo, mais do que viver de rap, eu quero viver de arte. Porque eu acho que o rap e a arte não são coisas separadas, entendeu? Está dentro, né? Antes eu usava muito isso, de ai, mais do que viver de rap, eu quero viver de música. Então, e o rap é o quê, tá ligado? Por não ter esse entendimento e por ter né, internalizado essa ideia da marginalização do rap, de que o rap não é música para entretenimento, que seja, ou que o rap não. Enfim, vários estigmas que foram colocados dentro da música rap. Então, eu quero viver de rap, mano. Meu sonho é viver de rap. Pode parecer que os meus sonhos eles sejam pequenos ou que eu não tenha tanta ambição. Mas, mano, o meu sonho mais íntimo, e isso eu falo para qualquer pessoa que me conhece, mano, é ter minha casa no campo, meu sítio ali, criando meus bichinhos que dá para criar, criando minha horta, criando meus meninos, se eu tiver um menino, entendeu? E viver tranquila e conseguir, a partir disso, ajudar de alguma forma dentro da luta, sabe? É muito difícil pra gente que não tem um dinheiro, por exemplo, para fazer uma live a nível a nível Gustavo Lima. Que, meu Deus, né, mano? Enfim. Que de embaixador da Amazônia não tem nada. É importante frisar isso para explicar, né? Rolou uma live do Gustavo Lima como embaixador da Amazônia. E Gustavo Lima, que é um apoiador, claro, Do agro, né? do Jair Bolsonaro. Então, assim, é um problema que a gente precisa conversar. Mas, enfim, voltando para a pergunta. Eu acho que a forma de conciliar isso é pensando na arte como instrumento de transformação, sabe? E através disso, porque assim, para mim, eu não consigo desvencilhar a minha vida pessoal, minha vida com a minha família, da arte que eu faço. Porque quando eu escrevo, quando eu estou escrevendo um rap e gravando esse rap, tem muito íntimo meu ali, sabe? O ritual foi muito isso. Foi uma situação muito íntima que eu coloquei para fora e foi pro mundo, assim, foi pra rua. Então, para mim, não tem como desvencilhar. Então, eu acho que mais que viver de arte, né? Eu quero usar a arte como algo que ajude na luta. Eu acho que é isso, é de alguma forma conseguir transformar as pessoas que estão do meu lado ou as pessoas aonde esse rap chega, sabe? Para que a gente tenha mais debates, converse mais sobre isso, para a gente levar informação mesmo para as pessoas, sabe? Eu acho que a gente consegue formar uma base a partir do momento que a gente passa informações para as pessoas, porque eu acho que quando as pessoas têm informações, elas têm escolhas, né? Elas conseguem enxergar caminhos possíveis para ela. Então, o rap para mim e a arte para mim, ela possibilita que eu sonhe, coisa que talvez se eu não tivesse tido acesso a isso, eu não teria a possibilidade de sonhar com coisas que eu sonho hoje, sabe? E coisas que eu sonho hoje talvez não fossem tão longe se eu tivesse numa outra situação. Porque foi me passada determinadas informações, eu pude ter o contato com isso. Então, eu acho que para mim é isso. A arte e viver dela é poder fazer dela um instrumento transformador, sabe? Para as pessoas que são atingidas por essa arte. Então, acho que é isso. Na hora você falou uma coisa que é foda. Acho que rola com muito, né? Vários artistas, não só artistas, quem é ouvinte, quem consome arte, que a arte nos permite sonhar, mano. Porque em muitos Sim, momentos a gente. Isso é importante, tá ligado? Dentro de uma escola, num trampo de base.
com professores, as crianças têm o direito de sonhar. E muito tempo, assim, que eu lembro na década de 90, a gente, o próprio Brau falou isso, né? E eu me liguei que era assim mesmo, porque a gente não tinha nem, não sonhava porque não tinha perspectiva. E a arte te permite sonhar, mano. Permite Sim, sentir a vida, né, mano? Se sentir pertencente a alguma coisa. Eu acho que tem duas aqui, mas elas já se misturam, essas perguntas, tá ligado? Você falou um pouco já disso, que é como que você fortalece, né, o seu vínculo, a valorização, a sua ancestralidade, né? E eu creio que a resposta é o disco, tá ligado? É o seu disco mais novo, o Ritual. E que você falasse um pouquinho disso, mano, e tem a participação do seu pai, né? E é muito louco sim. isso, a poesia ali arrepia que ele manda na primeira faixa ali. Você falasse um pouquinho disso, do disco, e essa participação do seu pai, mano, né? Porque já vem a ancestralidade ali, né? E toda essa valorização. Sim, bom, eu tô nesse processo, né? E, e depois, assim, é o que eu tava conversando com outro parente numa outra live. Às vezes a gente vai com tanta sede ao pote, né, pra de fato entender e descobrir essa ancestralidade e tal, que a gente acaba colocando os pés pelas mãos porque não tem uma orientação, enfim. E por ter feito isso logo no início, hoje eu tô muito mais nesse lugar de escuta, sabe? De aprender. Esse resgate, essa retomada vem através da história do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, né? Que são homens do Ceará. Então, a minha, o meu vínculo, assim, a minha forma de fortalecer esse vínculo é de escuta e de poder ajudar até onde eu posso ajudar. E quando eu digo até onde eu posso ajudar, até onde a minha ajuda é necessária, até onde a minha ajuda não atropela processos pelos quais eu estou passando e não atropela pessoas que estão há muito mais tempo na luta do que eu, sabe? Que a gente volta naquela outra questão das referências que vieram antes, para que a gente pudesse falar sobre isso hoje, para que a gente estivesse nesse momento de hoje. Então, eu estou muito nesse lugar de escuta, de aprendizado, em contato com os parentes lá do Ceará, que estão na retomada também. Então, eu estou nesse lugar, assim. E o meu pai, nesse disco, ele tem vários significados, né? Além de ele ter sido o meu ponto de partida para essa retomada, assim, o meu pai, ele sempre foi uma referência muito grande para tudo que eu vou batalhar na vida, assim. Meu pai, ele é um homem muito otimista, sabe? Muito batalhador. Sempre teve que passar por muita coisa para conseguir as coisas dele, assim, para criar a gente, para conseguir ter as coisas que ele tem hoje. E eu acho que seria não faria sentido falar sobre tudo isso, falar sobre ancestralidade, sem meu pai ou sem a minha mãe, né? Então, é muito significativo para mim nesse sentido de ter a força dele junto comigo nesse momento tão importante, especial, que é o meu primeiro disco. E também no sentido de que um disco, uma música e essa poesia e a voz dele vai ficar para sempre no mundo, assim. Então, quando meu pai se encantar, a voz dele, ele vai estar eterno nessa poesia, sabe? Sempre que eu precisar, eu vou poder ouvir a voz do meu pai falando coisas tão importantes como tem nessa poesia. Então, tem um significado muito grande assim para mim, e eu sei que para ele também. Meu pai, ele sempre gostou muito de desenhar, de escrever, e só que conforme a vida vai acontecendo, principalmente para as gerações antes da nossa, a arte parece ser algo banal, né, mano? Coisa que não se deve perder tempo, porque você precisa fazer outras coisas muito mais urgentes do que isso. Então, ele foi deixando algumas coisas de lado, mas quando a gente estava no estúdio, ele falou e relembrou que escrevia algumas coisas, que
gostava de tocar violão com os meus tios, que fazia canções com os meus tios, que chegou a cantar em alguns palcos lá no Ceará, numas festas de forró que tinha. Então, poder ter ouvido ele e as histórias dele num espaço de estúdio, numa situação de gravação, foi muito importante para mim e eu vou guardar isso para sempre na vida, assim, de verdade. Massa. Aí, galera, mano, vocês aí que estão aí, não escutou o álbum Ritual, vá lá no YouTube, lá, Spotify, e escuta, porque, mano, tá muito pesado, várias participações hoje, Bia Ferreira, Janine Sintra, Kunumi, mano, Kunumi, mano, pesado. Ele é Guarani de Parelheiros, da aldeia lá de Parelheiros, da Zona Sul, isso, ele é lá do Guarani, Crucutu. Isso, ele é Guarani lá do Crucutu. massa. A gente fez um trampo aqui ainda isso com o Os Guarani, né, da aldeia aqui de Jaraguá, com Jefinho, Mirim de Ju, um trampo massa. O álbum dela tá disponível, mano, então vocês vão lá e escuta, porque não adianta, Ajuda nós. como você viu o assunto falar aí, mano, ela até se emocionou, porque o bagulho é pesado demais, mano. Quando o trampo é de verdade, não tem como não sentir, tá ligado? Recente, mano. Quando você trampa com verdade, é diferente, mano. É uma coisa que não tem explicação. As pessoas tocam as pessoas porque o trampo é real, mano. Quando a parada é real, não tem essa, tá ligado? E eu sinto que o seu trampo, como o de tantas outras pessoas, mano, é mais uma contribuição para a causa, tá ligado? Isso é muito importante, valorizando quem vem de trás e dando continuidade, porque o barato está louco ainda e a gente tem que continuar lutando. E infelizmente a gente está chegando já meio que na reta final aí da conversa, lembrando que vai ter o segundo tempo do Sarau Segunda Negra. Toda a galera que está aqui quiser entrar no Sarau para recitar ou que esteja, pode vir, não tem problema nenhum, a live é totalmente aberta, pode chegar, não tem problema. Um salve para todas e todos que estão aí na sintonia da live. Eu tenho uma última pergunta aí depois, mano, é com você. Se você quiser mandar uma rima, que seja, capela, aí fica com você. Eu queria entrar um pouco nessa conjuntura política nossa aqui, né, mano? Essa conjuntura atual tá muito foda porque você, as pessoas estão debatendo coisas que não precisam debater. Uma coisa muito pesada que tá rolando agora no momento da criança lá, né? Mano, não tem nem debate, isso aí a galera tá debatendo, tá ligado? E tem tantas outras coisas que a esquerda e a direita fica no debate. Aí a direita fica com a sua opinião, a esquerda fica com a sua opinião, tá ligado? E eles não chegam em consenso nenhum e nós ficamos no meio. Nós ficamos no meio aqui, aí, mano. E nós? Qual que é? Vocês são empregados nossos. Vocês têm que se entender aí e fazer um projeto para ajudar aqui a favela e tal. E nunca chega nisso, tá ligado? Como que você vê esses debates de direita e esquerda que não constrói nada, mano? Cara, eu acho que a gente conseguiu. Porque, assim, o debate esquerda-direita rola muito entre nós, réis mortais aqui. Porque num congresso, né, no lugar onde esses caras tá, é muito mais acordo. Tipo, por mais, né, é uma parada muito mais centro-esquerda, caminhando para a direita, do que de fato esquerda. A gente, Esquerda. eu acho, né, que a gente Real, tem real, pouca não. representação de esquerda dentro de um congresso, por exemplo. Pouco número de pessoas representando Esquerda pautas de da verdade. esquerda. Então, assim, hoje eu vejo tudo muito polarizado, né, mano? Eu tava conversando com uma amiga hoje mais cedo e a gente tava falando justamente, né, sobre essa situação, esse crime que rolou com essa criança, né? E aí, a gente conversando sobre a. Não vou nem falar o nome dela, que é para não dar golpe para ela, né? Mas para a neonazi, que Sei divulgou quem é. o nome da criança, o hospital onde ela estava e tudo aquilo. E aí a minha amiga falou assim: ah, mas é fogo porque essas pessoas são influentes. Porque se o seu vizinho fala isso, é ok. Mas uma pessoa. E aí eu fiquei nessa conversa com ela de, mano, e essa mina, com certeza, ela foi vizinha de alguém e essa pessoa subestimou ela
E hoje ela fica falando para um monte de coisa através da internet que faz com que a informação chegue muito mais rápido e várias pessoas da Ibope bate palma e concordam, entendeu? Então, eu acho que de um primeiro momento que a gente vê um discurso que está caminhando para um lugar que não pertence a gente, já tem que ser inibido, entendeu? O Bolsonaro, ele se elegeu assim. Ele se aproveitou de uma mídia que foi dada para ele falando várias groselhas, coisas que ele não. Porque eu vi uma thread, né? Tipo um doczinho assim, de como o Bolsonaro galgou essa presidência dele. E aí é isso, num primeiro momento ele se candidatou a presidente da Comissão dos Direitos Humanos, porque ele sabia que ele ia gerar polêmica né, com essa Ia ser candidatura. visto. Ia ser Ia visto. ser visto. E aí ele conseguiu o objetivo dele, então ele foi fazendo isso em várias situações, tipo, falando várias groselhas e jornalista indo lá e perguntando para ele. E aí ele começou a ficar conhecido e pessoas que concordam com aquilo começaram a ouvir e prestar atenção no Bolsonaro. E a gente subestimou que o Bolsonaro chegasse na presidência e hoje o cara tá aí. Então, eu acho que os debates eles são importantes, mas eu acho que mais importante que o debate é a gente ouvir o que as pessoas estão falando e se a gente vê que está dando uma trave, já trocar essa ideia, entendeu? Eu acho que o trocar a ideia, não sei se mais importante, mas o trocar a ideia é mais eficaz que o debate, de fato. Porque se Você você está diz, trocando. você está falando nessa ideia de a gente fazer isso na base. Na base, Dividir na exatamente. base. Esse trampo é na base, né? Esse é um papo de base, porque assim, a partir do momento que a gente consegue trocar essa ideia na base, a gente consegue fazer com que as pessoas pensem melhor sobre o voto delas. A partir do momento que a gente fala, pessoa, o seu voto é importante por causa disso e disso e disso, influencia nisso, 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 sabe? Para que a gente não pegue só um santinho no chão, um papelzinho no chão no dia da eleição e falar, não sei em quem vou votar nesse camarada aqui, entendeu? Então, fazendo esse trabalho de base mesmo, de trocar uma ideia, de entender qual é o ponto de vista do outro e falar, olha, isso não é tão legal por conta disso, disso e disso. Porque a gente também tem que pensar numa realidade de que muita gente pobre, de periferia, votou no Bolsonaro, cara. Isso falando de Bolsonaro, né? Mas votou no Bolsonaro, votou no Dória, entendeu? É, E a gente precisa entender por que essas pessoas votaram nessas pessoas, entendeu? Entender e dar o nosso ponto de vista e falar, não, mano, essas pessoas são um tiro no pé e tal. Então eu acho que o trocar ideia entre nós mesmo, para que a gente se entenda e para que essas pessoas sejam esquecidas para sempre, assim, que vá até pra cadeia, mano, eu acho que é a melhor coisa. Só que aí tem o lance da cadeia também, né, que é uma parada que a gente precisa trocar ideia sobre o sistema prisional brasileiro. Mas enfim, que essas pessoas sejam esquecidas, sabe? Tipo, o final de Bacurau mesmo, enterra num buraco e deixa lá esquecida. foda-se. Porque É isso. quanto mais pauta a gente fica dando para essas pessoas, mais visualização, por mais que seja visualizações negativas, é o que essas pessoas querem porque elas chegam em mais lugar, entendeu? Então eu acho que o trocar ideia entre nós, nos lugares que a gente está, nos espaços que a gente está, é muito mais efetivo do que ficar indo xingar o Bolsonaro no Twitter, entendeu? Sim, sim, tudo, tudo volta para o trampo de base, né, mano? Eu não vou mentir, eu subestimei também. Eu achei que tanta groselha que o cara falava, não é possível que esse cara vai. Não, eu subestimei muito. Eu falei, gente, E, jamais, mano. e acabou que ele revelou um lado que já existia dentro do brasileiro. Né? Falar que não existia é mentira. E tem uma coisa simples, que, que acontece, que estava acontecendo muito nas quebradas, que era assalto em ponto de ônibus, tá ligado? Roubar um Sim, celular e blá blá blá. Eu fui roubado, um cara roubou uma câmera do nosso coletivo e tal. E naquele momento eu pensei como um bolsominion, tá ligado? Naquele momento eu queria matar aquele cara. Mas passou um sim, tempo, eu comecei a entender a conjuntura da parada. Eu falei, não, mano, o trampo que eu faço é pra esse cara não fazer isso. É o exatamente. antes. É o antes, tá ligado? Não é chegar e matar, ele não vai resolver nada. Eu sei que eu Não, fiquei puto, porque depois o dele cara vai vir apontou mais a 10, arma. mano. Isso, é. Então é lá atrás, né? E eles não querem saber de lá atrás. É o imediato, tá ligado? É a pessoa.
se sentir aliviada porque matou o cara ali que roubou o celular dela. Isso para ela já vai ser o alívio. Se pegou o celular de volta, não interessa. Interessa que o cara morreu. E O aí trampo é de base. aquilo, né, mano? Desculpa te cortar, Não, pode mas aí é falar. aquilo. A gente falando, né? A gente tem que tratar o antes. A gente aqui trata muito o efeito, tá ligado? A gente precisa começar a pensar na causa das coisas e tratar essas causas antes que elas aconteçam. Porque tratar só o efeito vira uma parada paliativa. E dentro disso que você falou de puta, o cara roubou meu celular, eu vou matar ele. É a banalização total da vida, né, mano? É você dizer que a vida do cara vale menos que seu celular. E aí a gente volta, né, no Brau cantando Minha vida não tem tanto valor quanto seu celular, seu computador, tá ligado? E É isso é uma isso. parada que a gente precisa pensar, já que a gente tá nesse lugar, né, mano, de pessoas pobres, falando sobre como a arte salva, por exemplo, e que o nosso trabalho é para isso, né? Isso. Ô, Souto, eu queria te perguntar, só tinha mais uma pergunta rápida, eu acho que não vai dar tempo de você mandar um som. Se você poderia entrar no segundo tempo um pouquinho ali e mandar um som para nós aqui, rola? Rola, mano, rola sim. Então, eu só queria saber de você mesmo agora, mano, qual a sua relação com Sarais, mano? Sarau, se você já pulou em algum. Tem uma galera pesada aqui, tem Sarau daquilo Quilombac, tem Sarau da Brasa, Elo da Corrente, tem uma galera pesada aqui na audiência. Cara, eu até 4 anos atrás, 3 anos atrás, eu vou ser bem sincera, eu não conhecia sarau. E não conhecia no sentido de não entender como funcionava um sarau, como que era e o que era. E aí eu comecei a receber convites para participar cantando, né, mano? E aí a gente sempre chega antes ali para ver o som, para ver como que é o evento e tal, para ver o que tá rolando. E aí quando eu chegava, eu comecei a ver as poesias e comecei a entender melhor o sarau. E comecei a entender melhor a frase do crioulo. Leva essa alma, salva essa alma, leva no sarau, né? É, E aí eu comecei a entender o trabalho social que o sarau tem, sabe? O trabalho revolucionário mesmo que o sarau tem, né? de dar Porque. espaço, né? E de dar espaço, e o quanto de fato é democrático, né? Porque tem isso também, é um Isso, espaço isso. que é de fato democrático. É, e aí eu comecei a enxergar isso melhor quando eu comecei a ver, por exemplo, pessoas mais velhas indo recitar, sabe? Dentro de um movimento que talvez seja visto como jovem, tal, e só o jovem. Mas não, tipo, as pessoas sendo encorajadas e se sentindo à vontade para irem mostrar sua poesia, independente de qual contexto ela esteja inserida, sabe? E de como ela seja, enfim. E eu comecei a ver o quanto isso era importante e era transformador. Eu nunca batalhei no sarau, assim, né? Nunca participei do sarau. Recitou. Nunca, assim, Participando já agora. recitei. Assim, não, mas eu digo participar de, tipo, de fazer minha poesia e as pessoas levantar a plaquinha, entendeu? Eu sempre fui Sim. muito medrosa. E aí nunca participei, assim. Mas é muito importante. Os saraus, eles me abraçaram de uma forma muito grande, assim, sempre me convidaram, fortaleceram o meu trampo. Então eu sou muito grata, assim, e até por aprender também várias letras e várias reflexões que eu fiz é, dentro do meu trabalho foram através de poesias que eu ouvi no sarau. Então é aquilo que a gente fala, né? É um corre fortalecendo o outro de várias maneiras, assim. É da hora. Tem o sarau e tem os slam, né? Essa parada da plaquinha que você falou é mais das É do batalhas slam, né? da poesia ali, que eu também não tenho coragem de ir ali, não. Ali é Eu só tenho um pouco monstro. de medo, eu confesso. Ali é só monstro. Então eu queria que você desse só as considerações finais aí, depois a gente volta pro segundo tempo, só para encerrar essa live aqui. Muito obrigado por você estar junto com a gente aí no Circuito Clandestino Jaraguá Guarani 2020, fortalecendo a corrente nossa. Bom, é aquilo que eu falei no início. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, pelo espaço. Obrigada de verdade. As pessoas sempre perguntam, né, como ajudar o artista independente. Então, acho que isso serve para nós, assim. Não só para mim, mas, tipo, quer ajudar, mano, ouve o som, fortalece assistindo uma live, fortalece numa vaquinha, compartilhando. Isso é muito importante pra gente, para que cheguem mais pessoas e para que, de alguma forma, a gente possa conseguir o nosso sustento, né? Afinal, a gente também
hoje estamos dentro de um sistema capitalista e a gente tem que lidar com isso. E a gente precisa de dinheiro para lidar com isso. Então, acho que é isso. Obrigada por todas as pessoas que assistiram. Obrigada pelas pessoas que ouvem o meu som, que acreditam no meu som. E é isso. E vamos nós e vamos junto.